Vamos lá. Aí a gente vai dar início aqui aos exercícios, que a gente não vai ter tanto tempo hoje, que tivemos problemas técnicos e a discussão também estava boa, o assunto é bem complexo. Nós temos várias questões da IDECAM, mas também temos várias questões sobre o PNE de concursos que foram feitos já esse ano, certo? Mas essa primeira questão é um concurso de 2019. E ele vai na seguinte perspectiva. Com relação ao Plano Nacional de Educação, PNE, e suas alterações... Com relação ao Plano Nacional de Educação, PNE, as alternativas a seguir complementam satisfatoriamente a frase. A execução de 1. Assinale A. A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objetos de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas realizadas pelas seguintes instâncias. Vamos lá. Então, ele quer saber quem é que vai fazer o monitoramento e a avaliação do PNE. O MEC, sempre que uma questão falar sobre avaliação, olha só, o MEC é um órgão imenso e ele, por si só, ele precisa de instâncias para funcionar. E determinadas instâncias são responsáveis pela avaliação. Uma delas é o INEP, certo? O INEP ele vai executar o que a gente chama a política de avaliação da educação básica e do ensino superior. Quem vai fazer essa avaliação das escolas e se essa política foi implementada é essa. Só que ele está me falando e ele está me pedindo quem é que vai fiscalizar, monitorar e avaliar a execução do Plano Nacional de Educação. Dentro disso, a primeira coisa que eu digo a vocês, vai ser um órgão. E um órgão dentro do MEC. Não é que outros não podem fazer, mas essa avaliação periódica, quem faz é aquele que é responsável por legislar, por fazer aquela política, porque eu tenho que saber se o plano que foi aprovado por mim e meus membros, ele está ou não sendo executado e o que está dando ou não certo. Então, o que tiver MEC, se tiver Ministério da Educação, eu já vou tirar, porque eu tenho que dizer qual o órgão do Ministério que vai fazer isso. Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação e Cultura e Esporte do Senado Federal. Eles fazem o acompanhamento. A avaliação e o monitoramento não é feito por eles. Ministério Público faz acompanhamento e caso tenha alguma coisa grave acontecendo, ele vai abrir processo e vai sancionar. Ou seja, ele vai... sancionar não, como é que vai? Ele vai punir. E eu fiquei com o Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação. Então, qual desses dois é que tem essa obrigação? Eu diria que é o Conselho. Quem legisla? O Conselho. Se o Conselho legisla, ele monitora continuamente e também faz avaliações periódicas. O Fórum também ele faz acompanhamento. Está desligado aqui, mas vamos lá. Corretíssima. Crislaine. Alguma dúvida? Gente, fale, porque eu estou sem ver vocês, tá? Para não cair a gravação. Se tiver alguma dúvida, abra o microfone. E eu ainda tomando meu cafezinho para eu poder escapar hoje. Ainda da IDECAN de 2019. A Lei 13.005 de 2014, os estados, o Distrito Federal e os municípios
deverão elaborar seus correspondentes planos de educação. Então, ele está falando do Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal de Educação. Elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei em consonância com as diretrizes e metas previstas pela PNE. Porque é o seguinte, gente, funciona da seguinte maneira. O PNE não é uma lei, deixa eu apagar aqui, nacional, que foi feita em colaboração com os estados e municípios, só que tem alguns estados que eles já tinham PNEs, o Plano Estadual da Educação e o Plano Municipal ainda em vigor. Então, eu tenho um novo Plano Nacional de Educação. Dele, eu não posso ferir o que está nele, eu posso adaptar. Eu tenho um Plano Estadual da Educação, que é o PEE, que leva em consideração o PNE. E, por fim, sou federada, eu tenho um Plano Municipal de Educação, que leva em consideração ao que diz o Plano Estadual e também ao Plano Nacional. Se o Estado e o município já tinham um plano que ainda estava em vigor, com esse novo PNE, ele teve que adaptar. É isso que a questão está dizendo. Ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas no PNE, no prazo de um ano contado da publicação da referida lei, os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que o PNE, ele vai dar várias estratégias que devem ser colocadas. Então, eles colocaram no prazo de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Ele quer, dentre elas, o que ele vai estabelecer para que os estados e os municípios façam no prazo de 1 ano. Letra A. Considerem apenas as necessidades gerais da população do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, e asseguradas a equidade educacional e a diversidade educacional. Veja bem, se eu asseguro só para parte de uma população, eu estou promovendo a equidade? Diria não, não está. Pode ser categórica. Então, ele não vai dar. Lembre-se que o plano ele tem ações específicas, mas ele não vai nunca tirar o direito adquirido das outras populações. Certo? B. Garantir o atendimento apenas das necessidades gerais da educação especial, assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. Recaímos no mesmo problema da primeira. Se eu vou garantir só de uma parcela, eu não sou inclusivo, porque a inclusão é vista na legislação e também na teoria educacional de forma mais ampla. A inclusão é de todo e qualquer indivíduo que esteja lá na idade regular da educação básica, que é de 4 aos 17, e para aqueles que também não conseguiram cursar a educação obrigatória na idade certa, para o fundamental, por os acima de 15 anos, e para o médio, os acima de 18. Aqui eu tenho o fundamental, aqui eu tenho o médio. Não é exclusivo só para uma parcela da população. Letra C. Assegure a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente culturais. Letra D. Promova a articulação intermunicipal na implementação das políticas educacionais. Letra E. Garanta o atendimento dos filhos de agricultores e filhos de comerciários no ingresso no ensino superior. Pera. Primeiro, o PNE ele vai dizer que tem que aumentar em 50% o número de matrículas no ensino superior, não de filhos de comerciários.
Ele diz que a gente tem que atentar para a população negra de uma maneira geral, que são que foram excluídos historicamente. Eles não vão falar dos filhos dos comerciários nem dos agricultores, de grupos específicos. Quando ele fala de grupos específicos, eles são genéricos, então não pode ser letra C ou letra E. Gente, olha, como é que a gente faz uma questão dessa? Primeira coisa, sempre que eu tenho uma nova política educacional para ser implementada, os estados e os municípios, eles vão ter um tempo, a primeira coisa de tempo que eles vão ter é um tempo mínimo para adequar essa política às demandas sociais e culturais dos seus estados e municípios. Letra C ou letra D? Letra C. É isso que eu acabei de dizer. Quando ele me pede uma questão e ele diz assim, a primeira ação de toda política educacional, que ela vai dizer que até em um ano tem que fazer o quê? Eu tenho que adequar a minha legislação estadual e a municipal de acordo com a federal. É a primeira coisa. E para que isso faça, eu tenho que assegurar a articulação das políticas educacionais com demais políticas. Então, eu tenho o PNE, eu vou ter que adequar ele ao PNE estadual e aos PNEs municipais. Porque dentro desses PNEs vão ter o quê? As demandas sociais daquele estado e daquele município e as particularidades culturais também daquele estado e daquele município. Dúvida, Williane? Dúvida, Clara? Tranquilo? Vamos lá. Terceira questão. O planejamento educacional considerado por Calahás. Primeira coisa. Vira e mexe, a IDECAN traz um autor que eu não sei de onde é que ela tira. Mas se ele botou 1990, então ele vai ser ali um pesquisador que já vai pesquisar uma educação na perspectiva das novas políticas educacionais e ele pode ser a favor ou contra. Porque essas políticas são neoliberais, então eu tenho certos pesquisadores que concordam e certos pesquisadores que não concordam. A primeira questão que eu tenho que saber é essa. Planejamento educacional considerado por Calahás uma ação de cunho técnico e político. Se ele acha que é de cunho técnico e político, ele é um autor crítico ou pós-crítico da educação. Ele não é tradicional. O tradicional ele vai concordar com essa política educacional. Vamos lá. Constitui elemento fundamental ao bom desenvolvimento dos processos educacionais. Em se tratando do planejamento macro da educação nacional, tem-se como referência, olhe só, ele fez tudo isso e ele não quer nada disso. Ele quer apenas, em se tratando do planejamento, ele trouxe o pensamento de um autor que não tem nada a ver com a questão. Aí ele diz, em se tratando, tem-se como referência o Plano Nacional de Alfabetização, o Plano de Dinheiro Direto da Escola, o Plano Nacional de Educação, o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o Plano Nacional e do PENAD. Deixa eu ver aqui, esqueci o que é PENAD. Só para vocês ficarem sabendo. Fugiu, eu não estou lembrando. Também não é uma coisa que eu trabalhe tanto. PENAD. O PENAD, disse que eu nem sabia. É a Pesquisa Nacional de Desenvolvimento Domiciliar, que é o PENAD.
Então, nem se tratando de planejamento macro, ou seja, a longo prazo. Ele é o PNAE, ele é o PDDE, ele é o PNE ou ele é o PNAEC? Vamos lá por partes. Letra E não é, porque a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios. Ele é um importante dados para se formular a política educacional, mas ele não é um planejamento educacional. Programa Dinheiro Direto na Escola. Isso aqui é uma lei que descentraliza recurso. Então, não pode ser. Então, eu fiquei com o Plano Nacional de Educação, o Plano Nacional de Alfabetização, o Plano Nacional de Educação e o Plano Nacional de Alfabetização na idade certa. Qual seria? O próprio PNE. Porque os outros vão ser contemplados a partir do PNE. Dúvidas? Fazem, porque eu tenho que ter um Programa Nacional de Alfabetização, que é ao longo da vida, que ele vai dizer que tem que ter, e ele vai desenvolver o currículo educacional, e eu tenho um Plano Nacional de Educação na idade certa, aonde toda criança ela vai ser alfabetizada nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Eles estão dentro do PNE. Certo? Aí eu fiquei olhando o que era PNAD. Eu disse, meu Deus, o que é PNAD em educação? Que eu não estou me lembrando o que é isso, não. Mas eu disse, é tanta coisa que eu posso esquecer, né? Quando eu fui olhar aqui, não. É a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar. Não esquece, minha filha. Por isso, eu costumo dizer o seguinte, como o Chris Line disse, se aparece um negócio que eu nunca vi, eu prefiro ir no que eu já vi. Porque eu tenho mais chance de acertar. As políticas educacionais neoliberais dão sinais de suas intenções ao darem ênfase. A nossa política, ela é uma política mista, mas ela tem muito da política neoliberal, até porque a principal dela, a LDB, ela é feita e sancionada num governo neoliberal, que é o governo de FHC, né? Fernando Henrique Cardoso. Então, ele está dizendo que elas dão sinais de formação crítica, de avaliação e controle, de educação em distância e educação técnica profissionalizante. O que é que não faz parte, o que não é uma característica de uma política educacional neoliberal? Formação crítica, porque ela sempre quer o controle, ela sempre quer diminuir o gasto de educação e, com isso, ela investe em educação em distância e ela quer uma educação aligeirada para a grande massa para suprir uma necessidade do mercado de trabalho. Então, ela vai investir em educação técnica e profissionalizante. Quinta questão, a gente faz esse e encerra. Vamos lá. A construção de um Sistema Nacional de Educação requer o redimensionamento das ações dos entes federados, garantindo diretrizes educacionais comuns a serem implementadas em todo o território nacional, tendo como perspectiva a superação das desigualdades regionais. Dessa forma, objetiva-se o desenvolvimento de políticas públicas educacionais nacionais universais, por meio da regulamentação das atribuições específicas de cada ente federado, no regime de colaboração e da educação privada pelos órgãos de Estado. O que ele está dizendo aqui? Ele vai dizer que por exemplo, a educação básica, o direito é de desenvolvimento, a responsabilidade é dos estados e municípios.
do ensino superior da União. Dentro dos estados e municípios, educação infantil e ensino fundamental, município. Médio e corresponsável, co-solidário com os municípios, fundamental, estado. Vamos para a rede privada. Educação infantil. Quem é que dá autorizamento de funcionamento e o credenciamento? Município. Fundamental e médio, estado. Superior, União. Então, ele vai dizer que cada um vai ser responsabilizado, seja ela pública ou seja ela privada. O Sistema Nacional de Educação assume um papel que visa garantir as finalidades, diretrizes e estratégias educacionais comuns, mas mantendo as especificidades próprias de cada um. Assinale a alternativa incorreta. Uma das características do papel assumido pelo Sistema Nacional de Educação, de acordo com o contexto supracitado. Ele é neutral, ele é articulador, ele é normatizador ou ele é financiador dos sistemas de ensino federal, estadual e do Distrito Federal. Ele quer o que ele não é. Ele é um sistema neutro. A neutralidade, gente, pense que ela parte de um posicionamento político, não de politicagem. Então, a educação ela não é neutra, ela nunca foi neutra, ela não vai ser neutra. Ela é articuladora? É. A União articula-se junto com estados e municípios, não é isso? Ela é normatizadora, ela tem normas gerais comuns para todos os sistemas, seja ele público ou privado, para todas as redes? Sim. Ele é financiador do sistema federal, estadual, distrital e municipal? Sim. Ele não é... Mas ele é financiador, sim, porque a educação ela requer financiamento. E esse financiamento ele é dado pelo poder público. Não é isso que ele está... Veja só, ele falou tudo isso para dizer no final. O Sistema Nacional da Educação assume, assim, um papel que visa garantir as finalidades, diretrizes e estratégias educacionais comuns, mas mantendo as especificidades próprias de cada um. Ou seja, eu tenho as especificidades que eu falei, do município, do estado e da União, mas ele quer o que é incorreto. Então, se eu tenho, olha, o Sistema Nacional de Educação é um só. Eu tenho um Sistema Nacional de Educação, que ele é composto por redes públicas e privadas. Ele vai financiar o quê? O público. O público é contido pelo sistema federal, estadual, distrital e municipal. Às vezes a gente vai ter que interpretar a questão. Ela só pode ser, ela financia o privado naqueles 3 casos. Se as escolas forem filantrópicas, não, 2 casos, filantrópicas ou comunitárias. Aí ela pode receber recurso, mas ela não vai financiar tudo, não. Ela recebe parte do recurso. O financiamento integral é só para as públicas. A bolsa também ela entra nessa mesma perspectiva. Ela recebe a bolsa, então ela recebe um recurso, mas ela não financia 100%. O financiamento integral é só para as públicas. Você bota na cabeça, dinheiro público, entidade pública. E aí, gente, apesar das